pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no carro de garagem. Hoje com o Fiat Toro 1.8 na versão Freedom. Vamos mostrar para vocês se vale a pena e mostrar também tudo que ele tem, conhecer junto o carro com a gente. Lembrando, galera, que esse é um vídeo mostrando as informações do carro. Eu também estou conhecendo ele junto com vocês nesse vídeo. E também parte desse vídeo é nossa opinião aqui do canal. Esse aqui, galera, é a Fiat Toro 2020 na versão Freedom, esse com motor 1.8 Flex. E pessoal, a Toro foi um carro bastante inovador no seu segmento. Basicamente ele inaugurou o segmento, que é uma picape nem tão grande nem tão pequena, né? Não que as grandes aqui do nosso país sejam realmente grandes, né? Como S10, Ranger, enfim, essas picapes na versão picapes médias também. Esse aqui é abaixo da média ainda. Então é um segmento novo que trará mais concorrentes, mas até então basicamente seu único concorrente direto seria a Duster Oroch. E a Fiat teve uma ótima ideia de trazer esse segmento, foi muito bem aceito. Esse carro vende bastante, é um carro bastante interessante porque ele proporciona um bom espaço interno, uma boa caçamba, não que seja realmente tudo muito grande, mas agradou muita gente sim. E ele veio com esse visual bastante agressivo, né? A Fiat colocou esse visual bastante agressivo e chamou muita atenção, né? Caiu bem no gosto da maioria dos consumidores, do pessoal. E realmente, assim, né? Até na nossa opinião aqui, é um carro que tem um visual bem bonito mesmo. Ele se assemelha bastante ao Citroën Cactus, né? A gente já testou o Citroën Cactus aqui no canal. Realmente a frente dos dois são bem parecidas, né? Justamente por isso, né? A gente tem esse conjunto de LED aqui, e não é um farol, isso aqui na verdade é um LED mesmo. E abaixo desse LED tem o próprio farol, né? Que aqui a gente tem um conjunto de também dupla parábola, né? Temos a parábola do farol baixo e a parábola do farol alto. Então separando duas lâmpadas, mais a lâmpada de neblina aqui embaixo. Então ele tem realmente um conjuntinho bem completo. Além do LED aqui em cima, que é um detalhe até mais estético do que realmente funcional. E aqui abaixo o seu farol de neblina e aqui o conjunto de farol. Então chega até a ser um negócio triplo aqui. E ela nessa linha de 2020 não tem grandes novidades, a não ser a central multimídia de 7 polegadas que a gente mostra também. As rodas são de aro 16. Temos um pneu 215/65, então um aro 16, um Pirelli Scorpion, né, verde. Então obviamente o foco dessa picape não é um fora de estrada, a gente está falando de uma picape mais para o uso urbano. Os retrovisores contam com piscas, repetidores de seta. Ela conta com esse rack de teto aqui em cima. Até dá para fazer algumas adaptações. Nessa versão já vem também com a capota marítima. Tem até um logotipo Mopar aqui. E o vidro traseiro dela tem uma visibilidade bem pequena, né? Porque a caçamba dela é alta. Se a gente analisar a lateral e o desenho do carro, a gente tem uma caçamba até mais elevada aqui do que a própria frente, então a gente tem uma visibilidade um pouquinho ruim nessa parte traseira. E olha que surpresa legal, as lanternas são em LED mesmo nessa versão, então as lanternas bem bonitas, dá um conjunto bem interessante para o carro. E na parte traseira da Toro, a Fiat adotou essa tampa dividida ao meio, que realmente foi uma ótima solução que eles trouxeram. A gente consegue abrir aqui e facilita bastante, né, o manuseio aqui da caçamba. Bom, a caçamba são 823 litros de capacidade, realmente uma boa capacidade, lógico. Não é uma super capacidade para uma picape, mas se a gente analisar que é uma picape, né, de cabine dupla, que levam até 5 pessoas, realmente está interessante. Pelo padrão que ela se enquadra, pela categoria que ela inaugurou. Então, uma caçamba bem bacana, não temos iluminação aqui na caçamba, mesmo assim a capota marítima bem interessante. Para fechar aqui, ó, bem fácil também, muito boa, muito prática a solução que eles trouxeram para essa tampa da Toro. E como estamos falando da versão Freedom, ela já conta aqui com sensores de estacionamento traseiros e uma câmera de ré que fica até meio escondidinha aqui no símbolo da Fiat. Então bem completinha já nessa versão. Outra coisa até que pode faltar aqui é a ausência do freio a disco traseiro. A gente tem um tambor mesmo na traseira,
Então, para um carro bastante pesado como a Toro, poderia sim realmente ter um freio a disco na traseira. E essa aqui é a chave da Toro, uma chavezinha canivete. Não é do tipo presencial aqui na versão Freedom. Tem o travamento e destravamento aqui das portas, travamento da caçamba, e aqui para você ver de repente se ela tiver em algum lugar, para você fazer ela piscar o farol, para você achar ela num estacionamento, por exemplo. E já aqui dentro, esse é a sensação a bordo aqui da Fiat Toro, sentado no motorista. Temos um painel bastante agradável, um visual bem moderno. E começando aqui falando sobre o acabamento geral, a gente tem um acabamento todo em plástico. Então passando a mão aqui a gente sente o plástico duro. Na porta aqui temos um bom tecido para apoiar o braço. Confortável tecido. As boas posições aqui dos vidros elétricos, juntamente com o retrovisor elétrico. Que tem também a função de tilt down, né? Conhecida. O retrovisor direito. Ela tem esse puxador com um detalhe marrom, né, que combina aqui com esse detalhe do painel, bem bonito. Se a gente olhar de perto, o detalhe até brilhante. As maçanetas são de aço escovado e o porta-objetos da porta mesmo é bem pequeno, né? Não cabe uma revista, por exemplo, como a gente até chama de porta-revistas. No caso da Toro não cabe. E o alto-falante aqui também bem grande, né, e com acabamento em volta brilhante. Aqui ao lado esquerdo temos o farol de neblina e a intensidade do painel. A gente regular à noite quanto a gente quer de iluminação. Essa é a saída de ar da Toro aqui lateral, a saída de ar para os espelhos. Ela tem esse apoio aqui que é justamente o que tem na maioria das picapes, né, para você até ajudar a subir no carro, né, de repente, para ela ser um carro mais alto. Novamente o acabamento do painel aqui totalmente em plástico, né? Ele até tem um desenho parecido com o do Renegade mesmo, já que os dois compartilham basicamente a mesma plataforma. Eles são bem parecidos, mas a Toro conta com mais plásticos no acabamento. O volante aqui dessa versão costurado em couro. Tem um bom couro, mas realmente não deve durar muito, né? Já que esse carro tem 25 mil quilômetros, a gente já nota um pequeno desgaste aqui. Temos vários botões no volante, como os de controle de cruzeiro. Aqui do lado esquerdo, na questão de controlar o rádio, com atendimento de ligações. E que eu acho bacana, muito bacana da Fiat, que eles sempre colocam nos seus carros o câmbio, né, com aletas. Então, famoso borboleta, vamos dizer assim. Isso é muito bacana, né? Carros bem mais caros do que esses não tem isso daqui. Então isso eu gosto, eu acho bacana da Fiat. A gente nota que o painel tem bastante reflexo, isso é um ponto negativo porque acaba atrapalhando a visibilidade por conta desse reflexo. Quando a gente gira o contato, ó, temos o desenho ali da Toro, ele faz a varredura, marca até 240 km por hora. Ao lado direito o seu contagiros, ao lado esquerdo o velocímetro, temos a temperatura do líquido de arrefecimento e o marcador de combustível. Isso daqui é bom porque isso está se perdendo nos carros atuais e a Toro ainda tem. E ao centro o seu ótimo computador de bordo com muitas informações. A Fiat sempre caprichou também bastante no computador de bordo. Temos bastante informações de trip, economia, informação do veículo, velocímetro digital e toda a parte de configurações do menu e da própria tela. Realmente bem completinho esse computador de bordo da Fiat. Bom, aqui a central multimídia agora é de 7 polegadas e ela é um Android de fato. Se a gente chegar aqui no sistema, para quem gosta de mexer nessa parte de Android, ó, temos um Android versão 8.0, inclusive, ó, até aparece aqui onde você estivesse mexendo num Android, né? Até para quem nunca chegou nessa telinha da Toro aqui, só para vocês verem que realmente se trata de uma central Android. E tem, né, o Android Auto juntamente com o Apple CarPlay. Você pode parear o seu celular aqui via cabo USB. E abaixo da central, esse carro tem alguns opcionais interessantes. Temos aqui o botão Sport, né, que é para mudar um pouquinho o comportamento do carro. Para você desligar o controle de tração, estabilidade e o Start Stop, né? Esse carro vem equipado com Start Stop, você pode deixar desativado por esse botão. E abaixo o seu ótimo ar-condicionado de 2 zonas. Achei bem bacana mesmo ela ter ar-condicionado de 2 zonas. Com os displayzinhos aqui bem legais, ó, bem intuitivo. Função automática.
Então realmente muito interessante o ar-condicionado da Fiat Toro, né? 2 zonas, muito bacana mesmo. Mostrei a entrada USB aqui que liga na central, mas uma entrada auxiliar também para complementar. Temos aqui abaixo uma tomadinha de 12 volts e um porta-copos. Ela não é tão bacana assim no porta-objetos, se você deixar um celular aqui no painel, por exemplo, fica um pouco mais difícil, não tem muito espaço. O câmbio automático de 6 marchas. Ele acende a letra que está selecionada, todos da mesma cor, no modo manual. O seu freio de mão é convencional. E o seu apoio de braços, que não tem uma trava, né? Ele fica deslizando. Então se você, de repente, colocar aqui o braço, ele vai deslizar. E abrindo, ele tem um bom espaço. Tem um forrinho lá embaixo de borracha. E não tem mais nada. Mas mesmo assim é um ótimo porta-objetos, nesse caso, que é bem espaçoso. E os bancos da Fiat Toro são bem bons, eles têm boas abas, a espessura do banco é bem grossa, comparado aí com os carros da Renault, por exemplo a Duster Rock, que é seu concorrente, o banco não tem essa espessura nem de perto, então isso está bem bacana o banco da Toro, né? Mas o acabamento do tecido é ok, bem simples, não é um tecido tão especial. E até vindo aqui para a parte de cima, que eu gostei do forro de teto, ele tem um acabamento bem interessante, muito bom forro de teto. Temos luz aqui com espelho e tampa, isso é bom. Isso para os dois lados, bem legal. As alcinhas famosas aqui para o teto. E no lado do motorista, um porta-óculos, que para mim essa é a configuração ideal. Temos as alças aqui e um porta-óculos para o motorista, aí fica bem legal. A iluminação aqui de cima é do tipo individual e também automática se você quiser quando o veículo abre a porta. O retrovisor dela é do tipo convencional, não temos eletrocrômico e nem mesmo sensor de chuva, então essa parte dessa aqui ela é bem simples mesmo. O seu porta-luvas desce até suavemente, tem um bom espaço, não tem refrigeração, mas tem uma iluminação, então tá bem padrão aqui. Ela conta com um ajuste de altura do cinto. Uma coisa assim que poderia ter mais aqui são airbags. No caso temos o airbag duplo e apenas isso nessa versão. Não temos mais airbags, somente os 2 airbags aqui da frente. Carros de segmento abaixo já hoje em dia contam com mais airbags do que a própria Fiat Toro. Então poderia realmente ter mais airbags nesse carro. Vamos conferir o espaço interno traseiro. Fechando aqui a porta, regulado lá para minha altura de 1,80 m. E temos uma grata surpresa. Fiquei com um bom espaço aqui para as pernas e mesmo para a cabeça. Então, para a categoria que se enquadra essa picape, tem um bom espaço interno, realmente uma grata surpresa. Olha aqui, minhas pernas ainda sobram aqui um pouco, com alguns dedos aqui. Então, realmente gostei do espaço aqui interno traseiro. De largura não é tão grande, então acho que confortavelmente aqui somente 4 adultos, até mesmo porque o banco traseiro ele não é dos melhores, né? Na parte aqui do meio ele é bem ressaltado, então o ocupante do meio vai muito para frente. Tem os apoios de cabeça, de 3 pontos. E por ser realmente uma caminhonete, eles tiveram que optar por melhorar o espaço interno, então trouxeram um banco de espessura muito fininha mesmo. Olha só como é fino esse banco. Então realmente o conforto não se compara com os bancos da frente. Mesmo assim, leva 4 adultos numa boa aqui. Tem o auxílio Isofix para as cadeirinhas, na parte de segurança bem legal. Alcinhas aqui também para os passageiros de trás. E olha que bacana, temos uma luzinha aqui também, ó. Então, bacana, gostei, ó. A iluminação do carro é boa. Isso dos dois lados, bem interessante realmente. Outras coisas aqui são os portas revista nos 2 bancos. E o que eu gostei bastante é que temos porta USB traseira e tomadinha de 12 volts. Para falar que nem tudo é perfeito, faltou aí uma saidinha de ar condicionado aqui para trás. O vidro elétrico fica aqui numa boa posição. O acabamento da porta traseira é um pouco pior do que o da frente. Mostrando aqui para vocês um detalhe, ó. É toda em plástico, realmente o acabamento deixa um pouco a desejar aqui atrás. E aqui o motor da Fiat Toro, um bom e velho 1.8 e-torque, 16 válvulas. Agora calibrado um pouquinho mais de potência, são 139 cavalos a 5.700 RPM, 19,3 de torque.
tudo isso no etanol. Mesmo assim a gente tem um desempenho realmente abaixo do esperado. Esse carro pesa 1.620 kg, é um carro pesado, e esse é um dos pontos que se tornam bastante negativos do carro, é a parte do desempenho. Realmente o carro não tem um bom desempenho, porque a gente tem um grande peso, um motor que, por exemplo, equipava carros bem menores, como o Strada 1.8, Fiat Punto, por exemplo. Então se imagina aqui numa Fiat Toro, que é um carro até com proposta de carregar carga, ele não tem realmente um bom desempenho. Esse carro, mesmo sem carregar ele não anda bem. E se carregar a coisa fica pior. Na parte de consumo, tá mostrando aí na tela para vocês, e realmente não é um carro muito econômico. O câmbio é bom, ele tem um câmbio realmente bastante moderno, com boas respostas, com boas retomadas, mas o motor não ajuda o câmbio, então acaba que todo esse conjunto fica sofrido na parte de desempenho. Outra coisa que a gente reparou no carro é que andando com ele a gente sentiu realmente um ruído alto desse motor. Isso vocês podem ver no vídeo andando com ele. Ele não tem a manta acústica e nesse carro faz falta. Eu senti um ruído bem grande vindo desse motor para a cabine, então isso eu também não gostei muito. Pessoal, então a gente conheceu junto a Fiat Toro, é o primeiro contato que eu tenho com esse carro. Esse vídeo também é dividido em duas partes. Temos a parte dirigindo ele, que assim disponível está aparecendo o card. E o que eu quero dizer para vocês aí, finalizando, é que é um carro bastante caro, mas não somente ele, como eu sempre falo aqui, todos esses carros novos estão um preço totalmente fora da realidade. Essa versão Freedom 2021 você vai comprar a partir de R$114 mil. Então imagina, pessoal, mais um carro muito caro, mais um carro bem salgado. O carro é ótimo, ele acredito que sofre até do mesmo problema que o Peugeot 208, que foi o último carro que a gente avaliou aqui, da nova geração. É um carro que tem bastante tecnologia, que tem um visual bacana, tem bastante qualidade, mas chega no motor e no preço eles devem um pouquinho. A Fiat fez um ótimo trabalho no geral, trouxe um bom produto eficiente, temos bom espaço interno, um visual que agrada o brasileiro, mas tem seus defeitos também, que é um motor que poderia ser melhor. A Fiat Toro tem opções melhores de motor, mas o preço fica muito elevado e mesmo assim não é os motores mais ideais. Eu acho que já poderia partir com um motor turbo, desde essas versões mais simples do carro. Eu acho que esse carro vai valer a pena somente para quem não prioriza o desempenho, mas pensar num conforto de você ter uma boa caçamba para esse tamanho de picape, para você ter um espaço interno agradável, leva 4 adultos numa boa, você tem um bom conforto, um bom câmbio, uma suspensão realmente muito macia para o dia a dia. A Fiat sabe muito bem como fazer isso. Então esses são os pontos positivos, questão de conforto, tem o visual, um bom espaço interno, bons equipamentos, mas tem os pontos negativos que são o desempenho, o consumo e o preço do carro, que é bem elevado. Juntando tudo isso, na minha opinião, eu não compraria por ser caro, por ter esse motor, mas eu acredito que tem muitas pessoas que não vão sentir esse problema que eu, no meu caso, estou opinando. No geral, pessoal, é um ótimo carro. O que vocês acharam aí da Fiat Toro? A gente conheceu ela juntos hoje e o próximo vídeo dela vai ser com a gente dirigindo, sentindo as impressões ao volante. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Valeu!